E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje recebo uma amiga muito querida, a Vanusa Postijo. Olha, que honra enorme que eu tenho aqui de receber a Vanusa. Vanusa, boa noite, muito obrigado pela sua presença, gentileza muito grande com a Matemática Humanista, de se dispor a falar sobre um tema tão importante. Boa noite, estar aqui com vocês, falando de um tema vosso, de humanizar a matemática. Vamos conversar, né? É isso aí, obrigado, Vanusa. Hoje a gente pode ter um pouquinho de problema nas conexões da internet, mas peço a paciência de todos, a gente vai seguindo em frente para falar de um tema que é depressão e assédio moral nas universidades. Isso é uma coisa que vem me deixando muito aflito, e aí eu pensei em quem eu poderia chamar para poder conversar sobre isso, porque a minha posição diante desse assunto é uma posição de leigo, né? Eu não tenho informação em psicologia nem nada disso, e eu pensei quem eu poderia chamar, e eu me lembrei que a Vanusa é a pessoa que eu tinha que chamar para poder falar sobre isso, né? Ela é psicóloga clínica, se formou em 1990 pela PUC, né? Tem 30 anos quase aí já de psicologia clínica, é especialista em psicologia pela PUC também, mestre em psicologia pelo UFRJ, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ em 2006, também autora de livro e tudo mais. Então é uma pessoa super qualificada para poder falar com a gente sobre esse importante assunto. Então, mais uma vez, Vanusa querida do coração, muito obrigado pela presença enorme aqui na Matemática Humanista. Vamos então começar nosso papo? Vamos lá! Vamos lá, então boa noite a todo mundo que está presente no chat, a Maria Silva, a Ângel Ripe, sempre presente, a Kelly Santos, ao Preto Filho, a Débora Moraes, Daniele Bruno, Regina Moretti, um beijo para Regina, a Luciana Silva, Rafael Castilho, Rosane Macedo. Olha, Vanusa, você tá com a bola toda, nunca teve tão cheio isso aqui. Muito bom, tá, estamos bombando. Isso é porque é um assunto realmente que merece a atenção da gente, né, Vanusa? Então, olha só, pra gente começar o nosso bate-bola e eu parar de falar, que aqui quem tem que falar é você, mais do que eu. Deixa eu só te apresentar o problema. Porque, assim, na verdade, eu trabalho na universidade também já tem quase 30 anos. A gente se formou mais ou menos na mesma ocasião, não é verdade? Então, a nossa experiência profissional tem mais ou menos acho que a mesma duração, sim. 30 anos já. E nesses 30 anos, ao longo desses 30 anos, em todas as universidades que eu trabalhei, em todas as instituições de ensino, eu falo do Instituto Militar de Engenharia, eu trabalhei durante um tempo, eu falo da Veiga de Almeida, eu falo da Rural, eu falo da UF, né, onde eu estou atualmente, e de outras universidades pelas quais eu passei, pessoas com as quais eu conversei. Assim, eu recebi inúmeros relatos de muitos estudantes dessas instituições de ensino que, de alguma maneira, foram assediados moralmente, sejam constrangidos, sejam humilhados, né, às vezes ofendidos, né, e de outras maneiras também, por professores. Veja, não são todos os professores que fazem isso, tá certo? Mas sim, há professores que fazem isso com os estudantes, seja na graduação, na pós-graduação também. Então, esse é um assunto que eu queria trazer para a discussão. Eu, assim, trouxe alguns relatos que eu ouvi, não identificados, que eu queria mais ou menos apresentar para você. Você acha que vale a pena, Vanusa? Super vale a pena. Então vamos lá, olha. Eu tive um relato que fala o seguinte. Durante uma prova, um professor chegou para a turma e falou assim: olha, quem não conseguir fazer essa questão se mata, se joga pela janela. Nossa. Né? Ou então um professor chegou para uma estudante, né, do sexo feminino e falou o seguinte: olha, você tirou 10 nas minhas duas provas, mas mulher comigo não passa com 10, passa no máximo com 8. Uau. E deu 8 para a menina, tá certo?
Professores que não deixam os estudantes saírem da aula para irem ao banheiro, por exemplo, coisas do tipo, olha, se você for sair para ir no banheiro, leva a mala, porque você não vai entrar quando você voltar, né? Ou professores que chegam e falam, olha, você não tem dom para matemática, ou você não tem maturidade para matemática, você não devia estar aqui porque você tirou 2,5 na minha prova, sabe? Sim. Como se a prova dele fosse suficiente para, digamos assim, sustentar qualquer parecer sobre a vida alheia, sabe? Sim. Então, assim, isso são pequenos exemplos, eu tenho outros aqui, números, que eu posso trazer, mas é só para te deixar com a palavra, mais ou menos também os ouvintes contextualizados. Eu queria te ouvir sobre isso, Vanusa. Eu acho muito importante você trazer essas falas picotadas, esses pequenos recortes, que eu acho que todo mundo se identificou de um jeito ou de um outro. Eu acho que todos nós que passamos anos e anos numa escola, depois vamos para uma graduação, não raro hoje somos encaminhados a especializações e pós-graduações. São décadas. Eu acho que todos nós, em algum momento, ouvimos algum tipo de coisa parecida. Algum tipo de discriminação, algum tipo de sexismo, que foi outro exemplo, pareceres sobre a vida alheia, levianos. Então, achei muito importante você trazer esses fragmentos, que eu acho que eles são um pequeno retrato do nosso ensino, que nem você mesmo sublinhou, não são todos os professores, mas não raro, todos nós, em algum momento na nossa carreira acadêmica, passamos, tanto como docentes, discentes e discentes, por esses momentos. E o que eu acho que é muito novo, muito importante, é que até 20 anos atrás não se falava de assédio no Brasil. Assédio moral, principalmente na universidade, até onde eu me lembro, foi um mestrado da PUC de São Paulo, a primeira, no ano 2000. Olha só. Começou a problema de sofrimento dentro da universidade. Sim. É um assunto recente na nossa história, assim como discutir temas como bullying. Sim. Então, a gente dá nome ao sofrimento, dá legitimidade ao sofrimento emocional, eu acho que já é um avanço muito grande. Sim. Essas são vozes que têm que ser escutadas. A gente tem que falar sobre isso. Sim. Isso aí é um tema assim que eu fico muito tenso assim, de falar, porque isso não é uma coisa rara na universidade, de um modo geral. Veja, eu não estou falando da universidade A, B, C, D. Sim. Né? Eu digo Sim. Inúmeros casos, assim, realmente muito, muito frequentes, né, de professores, sobretudo na matemática. Né? E aí eu sinto, às vezes, Vanusa, o seguinte, quer dizer, os estudantes que eventualmente são assediados, né, ou passam por esse tipo de situação, eles têm medo, por vezes, de buscar a ouvidoria ou reclamar com um chefe ou com algum coordenador, algo que o valha, né, por conta do receio. Eu acho que até bastante justificado, eu entendo esse receio, né, dele ser, eu não digo perseguido, mas assim, de ter algum tipo de retaliação do professor quando souber que ele foi denunciado por ter feito uma coisa desse tipo. Quer dizer, né? Deixa eu só lembrar aqui os ouvintes aqui, Vanusa, antes de passar a palavra para você, hoje a gente está tendo uma enquete, então o pessoal que tiver agora pode votar na nossa enquete sobre esse tema. O tema está aqui, olha, só votar, dá uma olhadinha. Como é que faz para votar? Ó, tem que ir no site www.menti.com e usar o código 379263. Então, pessoal, para votar, basta visitar esse site. Tem 2 perguntas e já pode ir respondendo. O pessoal já está respondendo aí já. Pode votar pelo celular e tudo mais. Tá certo? Então, não deixem de votar. A gente vai estar voltando a essa enquete. Mas então, aí, Vanusa, eu falo assim, os estudantes têm medo de chegar, olha, o professor tal falou isso para mim. Isso é o fim da picada. Eu estou na universidade, né? Estou no primeiro período, eu vim aqui porque eu acho que eu sonho
em seguir essa profissão e, de repente, um professor me vem com uma pedrada dessa, quer dizer, de onde eu devia receber carinho, eu recebo pedra, né? Sim. E aí, enfim, quer dizer, eu normalmente sugiro a eles que eles tentem reportar o caso à ouvidoria, até para poder registrar o ocorrido. Porque caso a situação piore ou se agrave, quando não há registro, é como se não tivesse acontecido, né? Exatamente. Eu acho que o pior sofrimento é quando a gente fica em silêncio. Seja em qualquer situação de sofrimento emocional, psíquico, que a gente passe, a negar esse sentimento, esse ocorrido, acaba sendo muito mais grave do que falar sobre ele. Então, falar com as devidas instâncias, eu acho que é sempre a melhor solução. Fale com seus pares, fale com seus superiores, que nem Carlos falou, registre, porque às vezes uma voz solitária, ela abre o precedente, abre um caminho para as demais vozes solitárias, intimidadas, amedrontadas, poderem fazer várias vozes que vão vidas. Então, o que a gente sabe de histórias de corporações, de ambientes de assédio profissional, é que quando o RH tem um número consistente de denúncias, elas começam a ser ligadas. Então, acho que esse procedimento da denúncia, ele é muito importante. É claro que a gente aqui não é ingênuo de achar que não pode haver algum tipo de retaliação, mas para isso que servem as instâncias legais, ouvidorias. Sim. O corpo que é claro, existem aqueles assediadores, mas existem professores maravilhosos, parceiros e acolhedores. Então, eu acho que buscar a lei, meios legais, a denúncia e o apoio dos seus pares e dos seus superiores. Sim. O silêncio é a pior das dores. Perfeito, muito legal. Aqui, Vanusa, o José Cândido está falando aqui. Matias, às vezes acontece de denunciar e vazar a informação de quem o fez e outro professor já marca o aluno, por isso não há muita denúncia. E tem essa questão que você está falando aqui, ó, a Ângela também está mandando um beijo para você, te agradecendo pela sua presença aqui na Matemática Humanista, muito legal. Obrigada, Ângela. Show de bola. Pessoal que quiser fazer pergunta, que tiver no chat, à vontade. Que quiser contar alguma experiência, algo que queira, que esteja... Agora é a hora. Façam as perguntas, porque nós estamos aqui para debater, né, para ouvir uma especialista que sabe das coisas, tá certo? Então, isso. Vamos lá, fiquem à vontade. E aí, assim, você teria, assim, no caso, alguma sugestão, assim, da melhor maneira de se posicionar? Quer dizer, buscar a ouvidoria, mas você acha que talvez buscar algum outro tipo de apoio, amigos ou coisa assim? Eu acho que o primeiro apoio que a gente tem que buscar é com a gente, e a gente está convicto daquilo que a gente está vivendo. Isso pode ser junto com seus amigos, familiares, há uma terapia, que às vezes a gente passa por situações que a gente não se dá conta nem do que está sentindo. A gente questiona a legitimidade de certos sentimentos. Sim. Às vezes a gente pergunta, será que essa piada foi apenas uma piada, eu que estou exagerando? Então, acima de tudo, a gente tem que estar um pouco mais certificado daquilo que a gente está vivendo e sentindo. Isso nos traz apoio. A gente, às vezes, fica perguntando, será que eu estou paranoica? Será que eu estou me sentindo perseguida? Será que só eu sinto isso? Antes de tudo, acima de tudo, autoconhecimento e um posicionamento na situação. Isso feito, a partir daí, que a gente pode entrar numa empreitada de denúncia, que não é fácil. Sim. O que é importante? Conversar com seus pares. Eu tenho uma experiência de 30 anos de clínica e eu tenho uma experiência de muitos anos de faculdade, como aluna e como professora. Fui tutora de uma federal e fui professora na privada. E, além disso, até hoje eu dou orientação para alunos de mestrado e doutorado que contratam por fora um professor para dar conta da solidão das suas pesquisas. Nossa. Então, eu digo lugar de experiência que quando alguém sofre assédio de algum professor, tenha certeza que várias outras pessoas já sofreram. É só vontade.
não raro esse professor não está assediando pela primeira vez. É uma prática, é um uso, é um costume, é um modo de estar dentro daquela universidade. Sim. Então, antes de se assegurar do que sente, do que quer fazer, converse com seus pares. Porque conversando a gente descobre que tem várias pessoas na mesma situação. E qualquer iniciativa que é feita em grupo, no coletivo, ela acaba tendo uma visibilidade, uma audibilidade muito maior, muito mais representativa. Exato. A Regina Moretti está falando aqui uma coisa que passa por isso que você está falando. Se a turma toda reclamar, é bem melhor. É uma coisa sempre importante, né? Porque aí não. Porque normalmente, né, o sujeito ou a sujeita que faz esse tipo de coisa, ele vai querer se defender, talvez, de uma maneira de falar que é algo pessoal. Mas Sim. é uma turma inteira que, na verdade, se manifesta, né? Eu acho que Exatamente. fica mais claro que não é algo que é de alguma coisa mais interna, de algum eventual relacionamento, e algo que é algo mais objetivo, é algo que extrapolou o que é esperado de uma relação com uma turma, né? A turma inteira está se manifestando contra. Então, isso eu acho uma coisa que a Regina falou que é muito importante e tem tudo a ver com o que você falou agora, né? Exatamente, não é pontual, é um padrão, né? A gente está falando de um padrão de assédio. A gente está falando de um professor que isoladamente fez uma piada infeliz. A gente não está falando de um desafeto pontual que aluno tem com o professor e professor tem com o aluno, mas que tem que ficar numa relação profissional. A gente está falando de um padrão de repetição de assédio sobre alunos, né? Aí outra gravidade. Sim. E veja, tem uma coisa que eu acho que também agora eu queria trazer um pouco da nossa conversa. Pessoal que está no chat, não esquece, prestem atenção, que nós temos uma enquete que está acontecendo. Então, o pessoal que está assistindo ao programa, quer votar na enquete, como é que faz? Olha, visita o site www.menti.com, usa o código 379263, pode votar do celular, do computador, do tablet, de qualquer lugar. É só visitar lá, são 2 perguntinhas. Ó, como estudante da universidade, você foi assediado ou assediada moralmente por algum professor? Vanusa, 83% afirmam já terem sido assediados moralmente. E quando a gente pergunta o tipo do assédio, nós temos aqui variado, ó, 33% dizem que foram alvo de humilhação, 22% foram acusados de falta de dom ou de maturidade, 17% foram alvo de machismo, 17% de assédio sexual e 11% de outro tipo de assédio. Então o pessoal pode votar em mais de um tipo, tá certo? O pessoal que foi alvo de mais de um tipo de assédio pode votar em mais de um tipo. Mas é impressionante, quer dizer, você vê que os nossos ouvintes têm 83%. Isso é uma coisa brutal, tá certo? Eu fico... aquilo que a gente dia a dia está representado aí nessa percentagem altíssima, né? O que eu fico às vezes, sabe, Vanusa, indignado, e isso é eu acho que é um defeito, eu não sei se é um defeito ou se é uma virtude, porque a gente fala assim, olha, quando você está trabalhando, você chega em casa, você deixa o seu trabalho fora da sua porta, né? Então, nem toda profissão às vezes permite isso. Algumas invadem a sua casa, invadem o seu tempo, né, com a sua família, etc. E a profissão de professor é uma dessas, entendeu? Então, e eu tenho ainda o grave defeito ou virtude, digamos, de realmente ter no meu trabalho uma relação muito pessoal. Assim, eu não consigo ter uma relação racional profissional. Ela é pessoal. Então, quando eu vejo um estudante, né, pode ser da minha universidade ou de outra universidade, seja quem for verdadeiramente, ele, por um par que compartilha a mesma profissão que eu,
falar esse tipo de coisa e eu não consigo separar, eu não consigo, por exemplo, levar isso como uma coisa, nossa, que coisa horrorosa, e depois eu ir dormir, entendeu? Então, para Sim. mim, estar aqui nesse momento tem uma dupla função, tripla, eu diria. Né? Primeiro, chamar a atenção para o problema. Dois, tentar orientar as pessoas que estão sofrendo esse tipo de problema. Mas uma tripla função, que é botar para fora essa angústia que vem me atormentando há muito tempo, entendeu? Então, muito obrigado por fazer parte desse processo aí. Mas eu digo assim que essa agora eu vou fazer uma pequena mudança de direção aqui do nosso papo, mas totalmente dentro do tema, que é o seguinte, Vanusa, porque muitos colegas que estão aqui assistindo ao canal, participando agora do programa, eles estão na matemática, às vezes estão fazendo matemática, engenharia, estão em áreas de ciências exatas. Esse problema está longe, a questão do assédio, né, a questão da depressão, eu queria falar com você, né, que no nosso papo até inicial você fez questão de destacar que assédio moral e depressão são coisas que são distintas, eu queria até que você pontuasse isso, mas eu assim percebo o seguinte, que o senso comum, Vanusa, tem assim, diante da matemática, uma certa percepção de que a matemática é apenas para pessoas com dom, para pessoas inteligentes, que a matemática é sempre certo ou errado. A gente até fala isso no nosso dia a dia. Não, isso daí é um problema que é matemático, é certo ou errado. A gente usa quase que metáforas inspiradas quando a gente quer propor um quadro um pouco mais maniqueísta, a gente usa a matemática como um exemplo para isso, né? E assim, e aí eu vejo que essa visão do certo e do errado, do sim e do não, do dia e da noite, do preto e do branco, sabe? Isso acabou se estendendo às pessoas de uma certa maneira e criando até assim relações, processos relacionais assim, também extremos. Ou a pessoa ama a matemática, ou a pessoa odeia. Difícil ver alguém que ache matemática mais ou menos, sabe? Porque ou a pessoa ela é alvo de elogio por ser inteligente, por ser matemático, ou ela é chamada de burrinha, de inferior, porque ela errou na matemática. Vai fazer ciências humanas, dizem, sabe? Esses preconceitos que excluem a humanidade da matemática, isso é uma coisa que talvez agrave o problema. Quer dizer, a pessoa que é matemática, o estudante, que está dentro da universidade e tem essa perspectiva da matemática tão maniqueísta, ele talvez pense, caramba, será então que eu sou burro? Será que realmente matemática não é para mim? Sabe? Será que, de alguma forma, essa percepção extrema da matemática, você acha que pode contribuir para um aumento de casos? Como você vê isso? Eu acho que, de maneira geral, qualquer percepção extrema contribui para o isolamento e para um sofrimento. Sim. E a matemática não está longe disso, muito pelo contrário. Que nem você falou, culturalmente, a ideia de inteligência ou não inteligência, em cima de algumas matérias mais clássicas, a ideia de uma inteligência medida por um QI ainda impera na nossa cultura. Sim, ao mesmo tempo em que a educação vai descobrindo que existem vários tipos de inteligência, vários tipos de habilidade, e que algumas são mais valoradas do que outras. Então, assim, é uma questão bem complexa, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Sim. Qualquer extremismo, qualquer purismo pode levar a radicalismos que trazem sofrimento. A idealização da matemática acaba sendo uma fonte de sofrimento, aquelas pessoas que não correspondem às expectativas acadêmicas sobre a matemática, e acredito que isso numa graduação e numa pós se acentue violentamente. Chega que talvez não seja nem tão fora da realidade, é que as pessoas que trabalham com número acabam não se dedicando tanto às palavras. E talvez isso explique por que alguns professores de matemática usam certas palavras tão fortes e condenatórias sobre um aluno
sem pensar nas consequências dessa profecia que simplesmente mata e mina o desejo de um aluno em formação, em aprendizado, em desenvolvimento. A força das palavras, ela é muito grande. Quando vem alguém que é idealizado pela gente como um professor e diz que a gente não tem talento, que a gente não tem capacidade, jovem, no começo de uma graduação, pode ter um efeito bastante danoso. Sim. Esse é o tipo de coisa que eu fico, assim, eu chego a ficar com a garganta com nó, porque Sim. realmente, ufa. A Débora Moraes está falando aqui uma coisa interessante aqui no chat, que é o seguinte, ó. Muitas vezes o professor é tão antigo na universidade que mesmo a turma toda reclamando e outros funcionários sabendo o que acontece, a reclamação não surte efeito. É impressionante, né? É como se dentro dessa relação aluno-professor, de estudante-professor, fosse admissível já até você... Não, ele é assim mesmo, sabe? Ela é assim mesmo, ela dá uns foras assim, mas ela é ótima. Ela é ótima. Ela às vezes fica meio atacada, aí dá uns passa fora e fala que você tinha que fazer enfermagem em vez de fazer matemática. Mas ela é ótima. Tirando isso, quer dizer... A Débora tem razão. Tem muitos dinossauros ainda que estão sentados sobre um poder do professor e que ainda não perceberam que o ensino mudou bastante. Que não é que não haja uma hierarquia, claro que há. A gente espera e até deseja que um professor saiba muito mais que a gente e que tenha muito a nos ensinar. Sim. Mas o modo que a relação vai sendo construída hoje em dia é a compreensão que educar é uma co-construção. Tem o professor e tem o aluno numa construção conjunta de processar o saber, de desenvolver o saber e o conhecimento. Infelizmente, ainda temos... Vanusa, deu uma travadinha no seu áudio aí. Você pode repetir essas suas últimas frases? Bom, o que eu acho importante é não desistir nunca, ainda que haja essa antiguidade que faz com que alguns professores, até serem compulsoriamente aposentados, ainda permaneçam como dinossauros, não desistam e entendam que, aos poucos, essa concepção da educação como algo que é co-construído, professor e aluno, é co-desenvolvido, vai aos pouquinhos chegando à academia. É isso aí. A Daniele Bruno está falando assim, olha, já ouvi por várias vezes que professor de matemática bom só tem homem. Olha que loucura. Então, quer dizer, esse tipo de assédio não é só um problema de falar que a pessoa não tem jeito. Isso se manifesta de todas as maneiras. Eu já ouvi relatos, né, de assédios morais envolvendo a questão de assim, racismo também, entendeu? A questão de cor de pele, entendeu? Que o estudante era negro, né, negro, mulher, pobre, entende? Então, assim, essas pessoas, inclusive muitas delas que vêm de cota para a universidade, que é uma política fundamental de inclusão, né, e de oportunidade, de equidade, né, esses estudantes são deixados à míngua pela universidade. Muitas não recebem a atenção que deveriam. E isso, de uma certa maneira, sim, acaba configurando um quadro trágico, né, que tem, assim, na verdade, uma essência que a gente tem que combater. Eu acho que a Daniele tocou num ponto importante, que é o quanto nós ainda somos herdeiros de uma cultura machista milenar. A gente está mudando, sim, mas a gente muda aos poucos. São muitas gerações. Se você pensar que eu fui educada pela minha mãe, que foi educada pela minha avó, de certa maneira, eu ouço valores de 1900. Sim. Vanusa, tá dando uma
interrupção aqui. Deixa eu só. Eu consegui captar algumas coisas que você falou, mas você falou da questão das meninas, o tipo de brinquedo, a boneca, né? E para os meninos, quebra-cabeça, patinete, né? Você tem todo já um perfil. Ainda reproduzimos papéis, estereótipos que vão bater numa escolha profissional e no mercado de trabalho. Sim. A gente está sim, são muitas conquistas. Cada vez mais a mulher ocupa o espaço público e o homem ocupa o espaço privado. Isso é muito bacana. É muito bacana mesmo que um homem numa profissão que independe de gênero. E é muito bom o homem também poder hoje trocar a fralda de um filho. Sim. Então, a mudança ela vem acontecendo, mas ela é lenta. Isso se reflete nas escolhas profissionais. A menina que é encaminhada para cuidar da boneca careca desde pequenininha, cozinhar, abrir a geladeirinha ou passar roupa, talvez ela já tenha mapeado um mercado de trabalho ligado a cuidados, e não a matemática. Agora, o menino que é incentivado a pegar 100 peças de quebra-cabeça e montar númerozinhos, uma imagem, Sim. ele vai desenvolver um outro tipo de raciocínio, vai favorecer escolhas mais ligadas, talvez, à matemática. Não quero ser reducionista, mas eu acho que esse machismo que Daniele tocou, milênios, ainda de uma educação machista, que a gente, sem querer, repete, Sim. porque isso é intrínseco, né, a nós, mas aos pouquinhos vai mudar, já está mudando. Sim. Olha, ela chegou! Queridos, olha só, isso é... Tá aí, ó. Vanusa voltou. Ei, olha só. Pessoal que tá assistindo aí no chat, esse pedaço aí que teve problema, eu vou dar depois uma editada, mas o episódio vai estar hoje no YouTube ainda. Tá certo, Vanusa? Obrigado, querido, pela paciência. Desculpa. Imagina. Aí, são os ossos da internet, não é isso ou não? Então, ó, vamos lá. Então, Vanusa, o que eu queria falar contigo é o seguinte... Você escreveu em 2010, por sinal, vou até colocar aqui na nossa tela, os amigos que quiserem conhecer o livro da Vanusa, que chama-se Adicção, um estudo sobre passividade e violência psíquica. A Vanusa escreveu esse livro em 2010. E quem quiser conhecer, pode pegar o celular, dar uma escaneada na tela, vai chegar lá, esse é o link do livro da Vanusa, para poder conhecer esse livro. E eu vejo o seguinte, né, Vanusa, assim, eu vejo assim com bastante frequência casos em que estudantes e professores também, agora não só falando mais agora de assédio, vamos falar um pouco de depressão mesmo. Eu vejo que, de uma certa maneira, essa percepção da matemática acaba favorecendo um pouco a questão do isolamento, a questão do sacrifício das relações pessoais, é quase que uma geração de uma autoclausura. A pessoa se isola de uma maneira, né? E aí traz a questão da solidão. E aí eu vejo que muitos estudantes começam a estudar, começam a ter começam a ter um comportamento compulsivo assim diante da matemática e acabam a entrar em um looping, como uma autoavaliação e aí eu queria que você falasse assim, tem algum indício que os estudantes devam estar atentos, Vanusa? Algo que você possa falar sobre a questão da depressão em particular? Então, vamos falar um pouquinho da compulsão. Nós somos uma cultura compulsiva. Nós, humanos, somos seres que buscamos satisfações, prazeres, e a gente vive numa cultura que nos incita ao consumo de tudo, de internet, de ação, de comida, de trabalho. Eu acho que, nesse sentido, o trabalho acadêmico tem isso. Você acaba tendo uma exigência de uma dedicação que vira, eventualmente, uma compulsão.
O que é a palavra compulsão? Ela fala de algum abuso, de algum exagero. E o nosso termômetro para saber o que está bom, o que não está, é quando a gente está fazendo um uso de uma coisa, e esse uso é prazeroso, seja uma bebida, uma comida, seja um estudo, ou quando a gente está vivendo um abuso, e aí vira uma relação de sofrimento. Em que momento que a gente vai do uso que vira uma compulsão desprazerosa é o nosso termômetro. Porque a vida nos impõe para relações compulsivas, inclusive acadêmica. Tem uma exigência de produção, exigência de performance que é da nossa cultura. E isso acontece, explode. É onde somos bastante exigidos. O que a gente tem que sacar um pé no freio? Quando vem dor, sofrimento além da conta, é porque já virou uma relação compulsiva. Isso falando de compulsão. Vamos falar um pouco de depressão. A gente tem que separar o que é depressão, o que é tristeza. Depressão é um quadro clínico. Tristeza, ou mesmo um luto, são momentos que todo mundo vive. Todo ser humano tem no seu repertório todas as emoções. A quantidade delas é que vai dizer o que está legal, o que não está, o que está normal e o que é algo que pode ser considerado patológico. Então, vamos pensar que, às vezes, já que o tema hoje da nossa conversa é o assédio moral, uma das saídas que o sujeito assediado acaba fazendo é uma saída deprimida. Tem muitas outras saídas. Tem o pânico, a ansiedade, tem a somatização, começa a adoecer de diversas maneiras, e tem a depressão. A depressão é uma delas. E ela pode ser uma depressão que, se cuidada, ela pode se agravar. Mais do que uma reação, uma situação, pode se tornar um quadro clínico. Então, a gente tem que saber separar. Problemas, tristezas, lutos, todo mundo tem. Mas quando esse sentimento começa a persistir, de uma maneira começa a inibir nosso desejo, nossa vida, nossa vontade de estar fazendo as coisas normais da vida, aí é um quadro clínico. E a gente tem que saber pedir ajuda. Os fortes sabem pedir ajuda. Não são os frágeis que pedem. São aqueles que encaram seu problema e entendem solucioná-lo. E para isso tem ajuda especializada. Tem psicoterapia e tem a psiquiatria. Tanto uma parte de poder falar sobre o problema, tanto uma parte que, se necessária, tomar um medicamento que possa atuar neuroquimicamente para ajudar nesse tratamento. Sim. É uma das saídas que o sujeito pode ter quando está sofrendo. Sim. Obrigado, Vanus. Isso aí é realmente uma coisa importante. A Angeli está perguntando aqui o seguinte, olha, vamos lá. Está perguntando, Matias, você já sofreu assédio moral enquanto estudante? Já sofri assédio moral e eu falo para você o seguinte, eu já sofri, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer um assédio reverso, é assim curioso, quer dizer, eu já fui mal numa prova e aí a pessoa achou que eu não tinha talento, que eu não era para aquela coisa, tá certo? Inclusive na música também, tá certo? Eu lembro de um percussionista de uma banda que eu toquei, que ele falava, pô, você não toca samba direito, rapaz, você tem que tocar outra coisa. Sabe como é que é? Coisas assim. Então, esse tipo de pré-julgamento muito afoito, já sofri isso enquanto estudante, mas uma coisa curiosa que eu sofri foi o oposto, né? Posteriormente, quando eu estava fazendo o meu mestrado e as pessoas me consideravam algo bom, um cara bom, um estudante bom, eles começaram a me assediar no sentido de pressão, de me submeter a pré-pareceres que sempre me tornavam grande demais. E eu, assim, me sentia profundamente constrangido e com medo de falhar. Porque as pessoas tinham depositavam tanta coisa sobre mim
eu tinha medo de falhar. Então isso seria um assédio reverso, que eu diria, né? Não chamando de inadequado, que eu também sofri, né? Mas posteriormente na universidade foi ao contrário. As pessoas falavam, pô, o Carlos não, e ele vai arrebentar. E às vezes eu me sentia muito pressionado, entendeu? Quer dizer, eu diria, Vanusa, que eu quase não tive adolescência. Aham. Quer dizer, eu fiquei. Então, assim, eu assim, me dediquei a um foco realmente acadêmico, de uma vida acadêmica de trabalho desde cedo, tá certo? E isso gerou, por exemplo, coisas curiosas sobre a questão da minha própria formação pessoal em relações, entendeu? Às vezes ser muito imaturo nas relações humanas por falta de experiências, de convivência, falta de Uhum. debate, falta de, né, de estar numa relação. Então, isso eu acho que vários estudantes passam por isso também, né? Então, olha só. Ó, a Vera Lúcia está colocando aqui. Ridícula essa situação, também sofro desde a adolescência, sendo chamada de loira burra, mesmo tendo um bom desempenho acadêmico. É uma loucura, tá certo? É Aí, uma sim. Ó, a Luciana está falando aqui o seguinte, ó, faço tratamento para depressão há alguns anos. A lida diária com os problemas da comunidade escolar não me permite ter alta. É tenso. Luna, é de pressão cotidiana. O tratamento, ele deve ser não só medicamentoso, como terapêutico, mas tem que ser lúdico. Traga para a sua vida atividades diárias prazerosas, funde um tempo de ócio. O tratamento para depressão ele é bem amplo, mas assim cada vez mais se entende a necessidade de trazer diariamente para o cotidiano tarefas que possam equilibrar as exigências da vida, trazendo um pouco de prazer. Sentar para brincar com o filho durante meia hora de uma comédia que você acha engraçada, meia hora de uma caminhada na volta da praça em frente à sua casa. A gente tem que se cuidar. Cuide-se, continue assim. Maravilha, maravilha, obrigado. Olha, o André Marques está falando aqui, olha, estudar um curso de 5 anos sozinho me fez pensar em desistir várias vezes. Desenvolvi ansiedade e tristeza. Graças a professores que me acolheram, consegui manter no curso e voltar a estudar com vontade. Ó que bênção! Há professores maravilhosos, tá certo? Maravilha, André. Professores que nem Carlos Matias, apaixonados pelo que fazem, colhem com amor, insistência. Que bom! Que bom que você encontrou alguns no teu percurso. Parabéns por ter Maravilha, insistido. maravilha, maravilha. Maravilha, show de bola. O pessoal está aqui no chat. O pessoal que quiser fazer pergunta, é a hora. Vou aqui voltar pela última vez a nossa enquete. O pessoal que está assistindo, né? Nós temos aí, olha. Ops. Ih, entrou aqui a apresentação. Caramba, eu cliquei no botão errado, tá vendo que dá, ó? Então, aqui, ó. A nossa enquete é www.menti.com. Mas a gente passou, essa é a graça. Olha só que loucura. 379263. Tá falando aqui, ó. 86%, acho que esse número é quase final, Vanusa, de pessoas, 86% disseram que já sofreram algum tipo de assédio. E quando a gente pergunta que tipo de assédio foi, tá mais ou menos distribuído por igual. A maioria, humilhação. Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. É. Então, show de bola. Impressionante mesmo. Então, Vanusa, você Diga. tem algum caso, alguma outra situação, ou que você gostaria de compartilhar com a gente? Em relação à vida acadêmica, eu acho que é importante a gente ter essa conversa. Eu teria muitas histórias para contar
Eu acho que em outro momento, de repente, a gente até resgata isso, mas é que a gente tem que entender o quanto a vida acadêmica acaba sendo um pedacinho da nossa sociedade, com todo o nível de exigência, que nem eu falei, sobre atuação, sobre performance, sobre produtividade. E eu acho que afeta profundamente a relação de prazer com a vida acadêmica. A gente sabe que é um modelo em transformação, mas é um modelo que ainda vigora. Então, o que a gente pensar é que a gente acaba tendo na vida acadêmica daquela exigência que a gente tem nos outros espaços sociais. O tema de hoje, que fala de assédio, vai falar de algo que a maior parte das pessoas acabam vivendo também em determinados ambientes de trabalho. Então, o que a gente está falando é que na academia tem um tipo de sofrimento, a gente vive na cultura como um todo. Sim. Especificamente, o que a gente está falando da academia é que é um lugar de formação. É ali que se forja um sujeito. E da ideza com que esse sujeito deve ser tratado, incentivado, e qualquer outra coisa que não seja isso deve ser rechaçada e combatida. E para isso a gente hoje tem vários issos, inclusive o espaço da internet. A internet ficou cainal, prejudicou um pouco a nossa dinâmica, mas a parte boa da internet, o espaço hoje tem todo um fórum de debate onde a gente pode formar várias situações na união, nessa coletividade, nesse tipo de denúncia sobre o sofrimento que o aluno passa nos diversos centros acadêmicos, particulares, privados, interior, nas capitais, mas a gente poder se debater coletivamente isso para trazer uma rede que possa ser aluno. Então, assim, essa tua iniciativa, acho que ela é muito importante, fundar esse fórum, para fundar essa rede que permita trazer a voz do aluno, a queixa, a denúncia e... Continuando. Sim. O Matheus Gama está falando aqui uma coisa que Matheus é meu aluno lá na UF, está falando assim: Matias, se possível, cite aquela famosa frase sua de conforto, luta e persistência, na qual você sempre fala em suas aulas, a famosa vogal ao acordarmos. Isso aí é o seguinte, Vanusa, o meu pai falou uma coisa para mim uma vez, que é assim, ele falou assim: olha, Carlos Eduardo, para quem está no chat e não sabe que eu sou Carlos Eduardo, agora sabe. Olha, Carlos Eduardo, o negócio é o seguinte: daqui a 30 anos, tudo que você vai ter é a vogal que você fala quando acorda. E quando eu ouvi isso, eu não entendi. Eu fiz essa cara que você fez também. Oi? Oi? O que é isso de vogal que você fala quando acorda? Né? E aí eu falei: oi? Pai, o que é isso, né, de vogal? Que vogal é essa? E o meu pai falou o seguinte: cara, o negócio é o seguinte, daqui a 30 anos, quando você estiver se levantando para sair, para trabalhar, para iniciar o seu dia, antes de você botar o pé no chão, né, se você tem a sintonia, né, com aquilo que você faz, com aquilo que você ama, você vai falar assim: uhul! E se você não tem, você fala: ah! Então, o meu pai falava: cara, você tem que achar o uhul o tempo todo. A gente realmente ter uma sensibilidade. Isso tem muito a ver com isso que você está falando, né, Vanusa? De buscar o prazer, de incluir o prazer na nossa vida, na nossa vida cotidiana, no hábito, nas pequenas coisas, mesmo que durante pouco tempo, mas sempre presente, né, o amor. E eu sempre falo isso para os estudantes, quando eu falo às vezes sobre matemática. Eu acho muito importante que todos os estudantes que sabem que amam matemática, que sabem, que sentem verdade, né, nesse sonho, nessa vocação, que não deem ouvidos a essas coisas que vocês ouvem às vezes. Não acreditem numa prova feita por um professor, se vier 2, se vier 1, se vier 0, isso não significa nada, né? Isso não é
a sua nota. Isso é um número que o professor atribuiu a algo que viu num instrumento que ele criou, que pode ser inadequado, que pode ser tudo. Não tem a ver com você. Você tem que acreditar em você. Então, Vanusa, quando eu vejo jovens na universidade que chegaram sonhando em serem professores, meu sonho é ser professor de matemática, eu quero fazer licenciatura, esse estudante tem que ser tratado com leitinho e aveia quaker. Sabe? Tem que ser tratado com amor, com zelo. Você não pode... Um professor jamais poderia chegar para um aluno ingressante e dar a descarga em um sonho quando ele profetiza, usando a palavra que você falou, né, um parecer grosseiro, preconceituoso, injustificável. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente buscar sustentar e desenvolver amor. Amor pelo que a gente busca, amor pelo que a gente faz. Então essa é a vogal que a gente fala quando acorda. Tem que ser a boa vogal, a vogal da boa vontade, do amor, que te faz levantar para o dia com força. Essa vogal te dá força. Ela não te frustra. Ela não é uma ladeira que você tem que subir. Né? Ela é algo que é prazeroso para você, que faz sentido. Então é isso que o Matheus Gama tá falando, Vanusa. Eu às vezes me empolgo e eu fico aqui. Bem lembrado, Matheus. É um mantra. Começar o dia com um mantra. Uhul! Uhul! Vai chegar todo mundo na universidade assim, ó. Fazendo bico. Todo mundo fazendo bico de falar uhul, Vanusa. Show de bola. Show de bola. Então, pessoal, Vanusa, eu acho que assim, esse foi um papo inicial assim para arranhar a superfície do problema. Eu queria até te convidar, eu tenho também um podcast, o pessoal que está agora assistindo a gente, esse podcast está no Spotify, tá também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, e toda semana tem um programa novo, que é em áudio. É um programa curtinho. E aí eu faço entrevistas, eu já entrevistei professores, colegas, amigos super bacanas. Queria te convidar, Vanusa, você topa um dia bater um papo por telefone, talvez hoje, por causa dessas flutuações aí do áudio, a gente tenha perdido uma coisa ou outra, mas talvez no podcast a gente consiga resgatar toda a grandeza do que você está trazendo para a gente, essa importância toda. Beleza? Combinadíssimo. Combinado. Maravilha. Então, pessoal do chat que está assistindo, temos perguntas finais. Eu vou agradecer a Vanusa pela presença, agradecer a todos que estão aqui no chat, a Vanessa Crespo, a Ângel, a Débora Moraes, o Ricardo Almeida, a Daniele Bruno, né, que está falando aqui também, ao Lucas de Oliveira. Olha aqui, tem uma pergunta importante, Vanusa. Deixa eu botar aqui pra gente, olha. O Lucas de Oliveira está perguntando o seguinte: como balancear a pressão da academia e a pressão familiar? Talvez na escolha da carreira. Nossa! Eu vou ter que fazer um pós-doutorado para responder isso, Lucas. Falando sério, eu tive 2 filhos durante o meu doutorado. Então, eu estava viva que a gente consegue equilibrar as coisas. A gente vai ter que saber falhar. A gente vai ter que se permitir não ser perfeito. Vai tentar um equilíbrio, que sempre com a sensação que algo está escapando. Mas a gente tem que poder saber viver tudo aquilo que precisa, porque o tempo passa muito rápido. E aquilo que a gente tem, quem tem a felicidade de ter uma família bacana e que ampara, que a gente sabe que nem todas as famílias são assim, a gente tem que usufruí-la, a gente tem que curtir. Ainda que a gente fale em outros campos, a gente vai falhar, ainda que a gente postergue,
Ainda que a gente não consiga a perfeição dos nossos projetos acadêmicos ou profissionais, a condição do nosso bem-estar é estar bem amparado pelos laços de eros, pelo amor. E a família é um dos lugares que traz muito amor, amizades. Então, assim, falha no resto, mas se dedica a tudo aquilo que for importante para você. Não tem fórmula, mas, assim, permita-se falhar. Show de bola. Lucas, olha que beleza aí, hein? Pô, Vanusa arrasou. Obrigado. Agradecemos muitíssimo. E é isso daí. Vanusa, olha, querida, eu queria te agradecer muito. Muito obrigado pela presença. Prazer enorme. Tá compartilhando esse espaço. Vou mais uma vez aqui, pessoal que quiser conhecer o livro da Vanusa, dá aquela escaneada básica aqui no livro Adicção, um estudo sobre passividade e violência psíquica. Quiser conhecer o trabalho da Vanusa, eu vou depois colocar uns links nos comentários que possam ser links de divulgação do trabalho da Vanusa também. Isso aí é muito legal. Aqui, olha só que bacana, como é que impacta o que a gente fala, tá vendo aqui, o Vanusa? Olha só que bacana. É isso aí. Que maravilha. É isso aí. Show de bola. Mesmo, Daniele. É isso daí. Vanusa, vou te falar uma coisa. Quando a gente joga amor, o amor volta. O amor volta. Amor é eco, né? Bora jogar amor pra voltar. É eco. É eco. Amor tem eco. Show de bola. Vanusa, querida, amo você. Te agradeço muito pela presença. Foi um prazer. Gente, obrigada. Te receber nesse espaço, para mim, eu fico com os olhos cheios d'água. Muito emocionado mesmo. Muito emocionado de compartilhar esse espaço. Muito obrigado pela presença, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada pela tua companhia, pela companhia de todos. Parabéns pelo projeto, grata pelo convite e pelas décadas de amizade. Maravilha, valeu! Show de bola! Beijo, gente. Valeu, Vanusa, um beijo, querida. Fica com Deus. Até e pessoal a próxima. Que está agora assistindo, a gente se fala então na semana que vem com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Então é isso, pessoal. Vamos na fé e com a força e vamos nessa. Um grande abraço. Deixa eu fechar as coisas aqui. A gente vai agora sumir e a gente sumiu e valeu. Tchau. Quando você faz matemática por você e o outro, a matemática também te faz e alcança o outro. É fazer e ser feito ao mesmo tempo. É ser a causa e o efeito do amor em vida.